Estão vendo a tela aí? Então, só para recapitular, ó, a gente tinha visto... Oi? Barra, né, o nome do diretório onde está salvo. O nome do diretório, barra, o nome do arquivo.php, né? Onde está salvo, é o caminho, né? Imagina que aqui no browser você está acessando o Windows Explorer, né? Você tem que colocar... Não. Isso, o localhost ele já está mapeado naquele htdocs, né? Isso, aí ali, se você colocou um monte de diretório dentro, você tem que ir adicionando no caminho, né? Beleza? Ó, no meu aqui, tá site de notícias. Vocês botarem o nome parecido, né? Porque daí fica... O meu aqui não está carregando, né? Por quê? Porque eu preciso inicializar os serviços lá, né? Ó. Deixa eu abrir esse cara aqui. Oi? Não. Ó. Nenhum dos serviços está inicializado, né? Então, o que eu vou fazer? Carregar aqui o Apache e o MySQL, né? Beleza, os dois serviços estão... Os dois serviços foram inicializados, né? Aí, só para confirmar, ó, a gente vai pegar por mais de mim. Vamos ver se vai, né? Beleza. Beleza, ó, deu tudo certo, né? Startei o serviço, tá lá, né? Aí, ó, eu acho que ninguém mexeu aqui no banco que a gente tinha criado, não. Tá tudo lá, ó, tabela de notícias, né? Beleza. Então, acho que, aparentemente, dá pra gente seguir com o que a gente estava fazendo lá da última aula, né? Deixa eu ver as informações, olha lá. Fiz 7 novas notícias, né? Certo? Tá. Atualização. Certo? Dá para seguir? Localhost barra PHP mais de mim. Então, mas tem que startar o serviço, né? Agora foi demorou para nós. O que está acontecendo? Demorou muito. Mas é isso. Se fosse para dar um erro para o servidor offline, ia ser mais rápido, né? Não, é verdade. Se você deixar offline aqui o Apache, ele já carrega rapidão, né? Lá, não foi lá, né? Mais rápido. Às vezes tem muita coisa para carregar. Né? São os serviços que estão inicializando no computador. Tá? Aí, vamos lá. Então, o que a gente fez até o momento? Né? A gente só implementou cadastro de uma nova notícia, né? Então tem o formulário lá, cadastrar, né? Desse cadastrar, ele vai para um process, né? Um processar cadastro, né? Eu tenho dois ali, ó. Esse processar cadastro, daí, no processar cadastro, o que a gente faz? Uma linha, uma sequência lógica ali, né? Ó, obtenção dos dados, né? Do formulário que foi submetido anteriormente, né? Conexão com o banco, né? Depois da conexão com o banco, monta-se a SQL do insert, né? Para inserir dentro dessa tabela as informações do formulário, né? Se der tudo certo, aqui eu coloco os dados, né? Quais são os valores, né? Os campos. Se der tudo certo, isso aqui vai retornar um valor verdadeiro, um true, né? Então, por isso que tem esse if aqui, né? E o resultado, ele redireciona com uma mensagem de sucesso, né? Se der algum problema, nem vai chegar nessa linha, né? Se der algum problema, vai imediatamente cair aqui nesse cat, exception, né? Beleza. Até aqui foi o que a gente seguiu, eu acho, né? Foi isso, né? Aí, agora, o que a gente vai tentar implementar aqui? Eu vou usar essa mesma página aqui. Depois, assim, se você quiser, você faz separado, né? Mas eu vou usar essa mesma página, só para ficar mais prático de ver aqui, né? Eu vou usar essa mesma página para fazer uma listagem aqui das notícias que foram cadastradas lá no meu banco, tá? Então, nas aulas passadas, né, a gente foi inserindo um monte de novas notícias, aqui no meu tem um monte, né? Ó,
tem sete tuplas, né, inseridas ali na tabela. Então, o que eu vou fazer aqui é uma simples listagem dessas informações aqui embaixo, tá? De novo, se você quiser fazer isso em um outro arquivo, criar um listar notícias.php, nesse arquivo você só trazer as notícias cadastradas, então você faz separadamente, tá? Mas é a mesma lógica, tá? Então, como eu vou usar esse mesmo arquivo aqui, né? Então, tudo que eu for implementar dessa listagem vai ter que ser nesse cadastrar notícia PHP, certo? Então, tá, vou fazer aqui, né? Ó. Como vai ser após o formulário do cadastro, né? Então, eu vou ter que colocar aqui, né, embaixo, essas informações, certo? Aqui que vai ter que ficar a listagem das notícias, né? Então, vou deixar a tabela. Oi? Essa aqui tabela aqui mais. Vamos colocar um comentário aqui do HTML, só para a gente lembrar, né? Aqui ficará. Beleza? Só para a gente se situar aqui no script, tá? Aqui é um comentário, né, do HTML. Isso aqui vai ser ignorado lá pelo browser quando for carregado, né? Aí, se a gente for pensar numa sequência lógica, né, do que a gente vai ter que fazer, lógico, para poder disponibilizar aqui para o usuário, né? O que eu tenho que fazer antes? Antes de chegar aqui no HTML? Eu preciso fazer? Preciso primeiro obter as notícias lá da tabela, certo? Então, como é que eu faço para obter essas notícias lá da tabela? Tem diversas formas, né? Diversas formas. A principal, assim, que a gente vai ter que utilizar... Vamos ver a visão aqui, né? Então, ó, antes de listar lá embaixo para o usuário, né? Ó, antes de listar aqui para o usuário, né? O que eu tenho que fazer aqui antes? Tem que dar um select asterisco, lembra disso? Eu não quero listar todas as notícias, então tem que dar um select asterisco da tabela de notícias, né? Então tem que selecionar, vou colocar aqui, ó, selecionar. Como que eu faço isso? Um select asterisco, né? Isso aí vocês sabem fazer lá de banco, né? Antes de selecionar todas as notícias, o que eu preciso fazer também? Conectar no banco, né? Certo? Porque esse script, ele não estabeleceu uma conexão com o banco, né? O script que estabeleceu a conexão com o banco é esse aqui, né? O processar, né? Certo? Então, onde eu for manipular o banco, eu preciso estabelecer uma conexão com ele, né? Beleza? Então, tem que conectar o banco. Para selecionar todas as notícias, eu dou um select asterisco, né? Eu tenho que usar aquela mesma ideia lá do PDO, né? Usar um execute, um carry, né? Entende isso? E aí, o que eu faço com o resultado da consulta ao banco de dados, do select asterisco, né? Eu transformo. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou transformar o resultado do banco de dados, o resultado do select, né? Então, transformar o resultado da consulta, né? Em uma variável do PHP, que provavelmente vai ser um array, né? Entende isso? Tá claro aí essa lógica um pouquinho? Como a gente vai fazer? A gente vai ver, mas assim, o importante é você, primeiro de tudo, pensar assim, o que eu tenho que fazer de forma sequencial, de forma lógica, né? Pensa como se fosse um algoritmo aqui, né? Então, eu preciso fazer tudo isso, né? Ou seja, eu preciso transformar o resultado da consulta numa variável do PHP, por quê? E daí lá com o PHP lá embaixo, eu consigo manipular aquela variável do PHP, tipo um JavaScript, né? Eu consigo manipular uma variável dentro do HTML, né? Aí eu penso lá em um for, alguma coisa nesse sentido, né? Para percorrer o array, certo? E daí eu consigo disponibilizar lá embaixo, né? Então, por fim, depois, né? Eu faço a disponibilização, né? Disponibilizar os valores. Porque nada mais nada menos, essa variável PHP, ela vai conter justamente o resultado, né? Dos valores ali da tabela de notícias, né? Então aqui vai ser o select aqui da tabela de notícias, né? Beleza, agora como é que nós vamos fazer isso, né? Como que eu conecto ao banco de dados? Isso aqui eu já sei como fazer, né? Então o que eu posso copiar daqui do outro, ó? Copio todo esse trecho aqui, sabe, do outro arquivo, ó? O PTO, ali o PTO passando as informações, a porta, o usuário, a senha, tudo isso aqui não vai mudar, né? Então, as instruções de conexão ao banco, elas são as mesmas, né? Eu posso manter isso, tá? Ah, professor, você está copiando, replicando muito código, não tem outro jeito da gente melhorar isso? Tem, né? Qual que é a ideia de funções lá que a gente viu lá em LP, né? É isso, né? Implementa a função
em um arquivo só, depois eu só vou chamando ela em onde for utilizar, né? Depois a gente vê como modifica, organiza melhor isso, mas é só para a gente deixar mais evidente o que a gente está fazendo aqui, né? Isso, simplesmente copiei. Eu já tenho certeza que esse pequeno trecho aqui, ele faz a conexão com o banco, né? Então, na semana... Não está conectado. Foi o que eu falei. Nesse arquivo ele estabeleceu a conexão, mas nesse aqui no cadastrar notícia não tem uma conexão com o banco ainda. Tá? Beleza? Aí, para selecionar, próximo passo, né? Para selecionar todas as notícias, né? Primeiro eu vou ter que montar uma query, né? Uma SQL, certo? Então, eu posso colocar assim, né? Se eu quero selecionar todas as notícias, então, select, asterisco, from, o nome da tabela, né? No meu caso, é essa tabela aqui com esse nome, tá? Beleza? Não, eu coloco mais por força de do hábito mesmo, tá? É, que fica mais evidente as palavras. E o nome das tabelas, geralmente eu sempre vou deixar com letras minúsculas. Se for um nome composto, eu coloco um underline. Tá? Beleza, né? Daí, esse cara, de novo, aqui eu não estou trazendo nada ainda, eu só estou colocando dentro dessa variável a consulta que eu vou querer executar junto ao PDO, né? Porque o PDO que foi o cara que estabeleceu a conexão aqui com o banco. Então, eu vou falar assim, PDO, executa para mim essa query, certo? Oi? Tanto faz, tá? Foi simples. Ou, não, tudo bem. Tem que ser ou, entre aspas, simples ou duplo, né? Beleza? Aí, isso, é uma string, é. Tanto é que foi o que eu fiz lá na aula passada, né? Se eu colocar um die aqui só para exibir essa SQL, não vai trazer os dados lá do banco, né? Simplesmente, ele vai trazer um string, é um texto isso aqui, né? Agora, o que eu preciso fazer é falar assim para o TDO, execute para mim esse cara, né? Então, como é que eu posso fazer isso? Ó, coloco aqui no die, né? Aí eu falo, que isso vai ficar dando... Tá? Oi? Na verdade, não. Na verdade, isso aqui é a consulta SQL. Agora, o que eu vou tentar fazer agora é executar essa SQL com o PDO e transformar o resultado disso dentro de uma variável PHP. Ou seja, selecionar todos os registros, né, vai estar no formato lá do banco, né? Vou jogar isso para uma variável do PHP. Isso que eu quis dizer aqui, tá? Então, eu preciso colocar aqui ó, o STMP, né? PDO prepare, né? Preparar a SQL, certo? E aí, eu posso até criar, mas só para manter o mesmo padrão aqui ó, que a gente fez, né? Ó, atribuir o resultado dessa execução em uma variável, né? Eu posso até manter esse padrão aqui, né? Vamos colocar assim, resultado, recebe STMP, execute, né? Certo? É o nome dessa variável, né? É o statement, né? Sim, tá aqui, ó, ela aqui, né? Aí, no execute lá do insert, eu precisava passar quem eram os dados, né? Quem era o array de dados com as informações para serem inseridas lá na tabela de notícias, lá na inserção mesmo, né? Aqui, como eu quero só listar, eu não tenho nenhum dado aqui, não tenho nenhum parâmetro, entende? Então, consequentemente, eu não passo nada aqui dentro, né? Tá? Beleza? Aí, eu coloco dentro do if também, né? Se resultado igual a true, né? Significa que deu certo a execução da SQL, né? E daí eu vou criar uma... não, né? Vou criar ali antes, mas vou colocar assim, notícias, né? Recebe, STMP, vou usar esse carinha aqui, tá? Ó, fetch all, tá?
Então, vamos melhorar aqui a descrição do negócio. Esse carinha aqui que está transformando o resultado da consulta SQL em uma variável de PHP, né? Atribuindo, né? Atribuir. Tá? Vamos ter todas as notícias, beleza. Então, o Factual, ele vai simplesmente pegar todo o resultado dessa consulta SQL, que possivelmente deu certo, né? E vai jogar dentro dessa variável notícias, tá? Beleza? É a mesma coisa aqui, né? Se cair aqui no cat, né? Então, eu vou colocar um echo, né? Falha, ao, obter. Né? Tá? Só se der algum problema aqui, né? Uhum. Tá? Essa é a mensagem bonita que o usuário vai ver, entendeu? Depois eu posso pensar em mandar um e-mail para a equipe de desenvolvedores, vou guardar isso dentro de um log, né? Fazer várias coisas aqui. Posso, por exemplo, abrir uma tech script aqui assim, né? Script, colocar aqui um log, né? Posso fazer isso, né? Então, assim não, né? Eu coloco um F, né? Assim. Posso misturar, né? Então, dá para fazer assim. Beleza? Só para a gente ver se vai dar tudo certo, né? Aí vamos fazer o seguinte. Tá vendo aqui, depois do cat, né? Se der tudo certo, então o que vai acontecer com o meu script? Vai seguir a sua execução aqui, né? Só até deixar um die aqui, só para get message, né? Um die aqui, só para forçar que o script interrompa, né? Mas se der tudo certo, o que vai acontecer? A aplicação vai executar essas linhas, não vai cair aqui no cat, né? E o restante vai ser executado. Ou seja, se chegar na linha 28, 29, deu tudo certo. Então, eu vou dar um print R bem aqui, ó, na linha 29, tá? Print R, conteúdo daquela variável ali, notícias, tá? Eu vou colocar um die logo na sequência, porque eu não quero que o restante... Eu só quero divulgar até aqui mesmo, ver se deu tudo certo, tá? Aí salva isso aí e atualiza lá para ver se vai, o que vai aparecer, tá? Isso, ele marca aquilo. Pode ser que em outras linguagens tenham um outro. É, né? Ó, vou atualizar aqui para ver o que vai aparecer. Ó. Olha lá, deu certo, né? Ó. Apareceu tudo esquisito, né? Se aparecer assim, tem duas formas de a gente melhorar aqui as coisas, tá? Eu já vi que trouxe certinho, né? Mas você vem aqui, ó, exibir código-fonte, né? Aí ele aparece bonitinho assim, né? Tá vendo? Ou você vem aqui no próprio PHP, coloca um echo entre string, assim, ó, echo pré, né? Pré-formatação, tá? E um barra para ele, ou seja, é como se esse printr ficasse entre essas duas tags aqui do HTML, mesmo que esteja fora aqui do HTML, mas como está no browser, ele vai carregar isso, tá? Então, para ficar mais bonitinho e melhor de enxergar, né? Do que você ter que carregar a página e colocar para exibir o código-fonte, né? Eu gosto de usar isso, eu costumei bastante de fazer isso. Né? Beleza? E aí, ó, eu vou carregar a página aqui, ó, tá vendo que tá tudo agrupado, né? Olha lá, fica igualzinho que estava lá no código-fonte, tá vendo? Aí, que tipo de informação, o que eu posso concluir disso aqui? Né? Veja, isso aqui é um array, né? Cada posição desse array contém, né, justamente as informações de uma tupla, né? Ó, ixi, tá lento, tá?
cada posição desse array, ou seja, ó, esse array tem a posição 0, né, e dentro da posição 0 tem outro array, né? Cada posição dessa lista, né, contém justamente as informações de uma notícia, né? Ó. São sete notícias, né? Então, o primeiro índice é o 0 e o último é a quantidade de registros menos 1, né? O tamanho do array menos 1, igual o vetor, né? Lá, ó. É justamente as informações de cada notícia, certo? Aí, deixa eu tentar dividir isso aqui em duas, aqui, só para a gente ver melhor. Ó. Que tipo? Na verdade, no PHP não tem um tipo específico, né? Mas ele é um array que vai conter, dentro desse array, outros arrays, né? Com essas chaves e esses valores, né? Isso aqui, ó, que está sendo mostrado aqui, título, né? Notícia 1. Isso aqui é uma string, é um texto, né? Tá? Mas isso aqui é a chave para acessar aquela posição, né, do array. Tá? É uma lista de lista, né? Onde cada posição contém as informações de uma notícia. Se a gente olhar aqui, ó, o primeiro índice desse array, né? Ele está trazendo justamente as informações, ó, da primeira notícia. Tá vendo lá, ó? Código, né? Tá vendo? Ele traz até o campo, né? Ó, o nome do campo. O valor, né? Lá, 1. O título, notícia 1. Descrição, né? O próximo campo, descrição da notícia 1. Tá? E assim por diante, né? Lá, ó. Segundo elemento, código 2, notícia 2, descrição. Justamente os que eu cadastrei isso nas aulas passadas, tá? Não fiz isso agora não, tá? Então, à medida que eu for cadastrando uma nova notícia, ele vai sendo inserido no banco de dados e, consequentemente, esse array ele vai ficando maior, tá? Ele trouxe nessa ordem, por quê? Porque é na ordem que foi cadastrada, né? Se eu quisesse trazer, por exemplo, da última notícia, da mais recente para a mais antiga, né? Aí eu teria que usar o que lá no SQL? Hã? Ele foi um order by aqui, né? Sei lá, se eu colocar... aqui eu não tenho a data e hora, né? Mas eu posso pensar assim, se o meu código ele está sequencial, order by código, assim, né? Ó. Será que é isso? Vixe, cara. Se vocês não lembram, imagina eu, né? Olha lá, ó. De trás para frente, justamente, né? Entende? Olha lá, ó. Aí dessa forma, tá de trás para frente, ou seja, da última notícia para mais recente, para mais antiga, né? Ó, a primeira que foi listada é do código 7, a segunda é do código 6, a terceira é do código 5, a quarta é do código 4, né? Ou seja, está vindo de trás para frente. Então, o que manda aqui é a forma que você colocou no teu SQL lá, né? Beleza? Fácil, né? Aí vamos supor, né? Eu quero... Agora, por que eu estou colocando isso dentro de um array, dentro de uma lista? Poderia ser que eu trabalho, mas por que eu estou fazendo... eu estou colocando dentro de um array simplesmente porque tem que pôr? Não, né? Porque o array... Imagina que isso aqui seja um vetor, né? Então, o que eu posso fazer com o vetor? Eu posso utilizar um for. Faço um for para percorrer cada compartimento, né? Tem os índices aqui, ó, de 0 até o tamanho desse array menos 1, né? Faço um for para ir de 0 até 6, até o tamanho menos 1. E para cada posição eu consigo acessar esses elementos, né? Então, isso é um array de objetos. Né? Isso aqui é um array de array. Dentro de cada arrayzinho aqui contém as informações de uma tupla, né? Imagina que cada coisa desse referenciado por esses índices aqui, ó, é uma tupla, né, do banco de dados, certo? Só que isso foi transformado de banco de dados para string, porque aqui as informações, ó, é uma string, né? Um vetor de vetor, né? Dentro do notícias, né? Tem 7 compartimentos, onde cada compartimento também é um vetorzinho. É como se fosse um objeto isso aqui, né? Se fosse pensar em LP2. Né? Eu preciso também acessar ali que está bonito, né? Só o título e a descrição. Como é que eu acessaria? Qual seria o nome desse? Então, primeiro ponto, né? Mas é como se fosse uma matriz isso, né? Se a gente for olhar grosso modo. Pelo índice da linha, vamos falar assim, né? Isso aqui, se você quiser referenciar pelo índice aqui da coluna, ó, o código é o índice 0, o título é o índice 1 e a descrição é o índice 2, né? O FATAL, ele faz justamente isso, ele faz a associação pelo nome lá da coluna do banco de dados e também ele já associa ó, o primeiro campo ao índice 0, o segundo ao índice 1. 0, 1, 0, 2. Isso, perfeito, tá? Só que assim, por deixar mais intuitivo, né, questão assim, mais prática, a gente não usa muito assim, eu vou referenciar pelo código, eu vou colocar o índice 0 lá
Poderia, dá na mesma, né? Mas assim, se der um problema, ou se outra pessoa for dar manutenção nisso aí, né? A pessoa vai ter que falar, mas o que é esse índice zero, né? É mais fácil, mais intuitivo você deixar pelo nome do campo, né? Que daí fica mais fácil, né? Da próxima pessoa que for olhar o teu código, conseguir encontrar um erro, né? Fazer os devidos ajustes, tá? Aí, vamos aproveitar isso aqui, ó. Tudo bem, né? Eu trouxe aqui, o HTML tá lá embaixo, eu não fiz nada no HTML, né? Vamos exercitar isso aqui fora. Depois a gente pensa lá no... Aqui eu coloquei desk, né? Tudo só para fazer aquela jogadinha lá, né? Aí, o PHP, ele tem um carinha chamado sizeof, tá? Então, ó, depois desse pré aqui, vocês já estão certos que funcionou aqui a listagem, né? Está aparecendo todas as informações aqui, né? O que esse sizeof ele vai trazer para mim, ó? Vou colocar aqui, ó, echo sizeof, e vou passar dentro aqui do meu array, né? Então, vou atualizar aqui e vou colocar, ó. Ó, tá vendo aqui embaixo, ó, o sizeof? O set, certo? Então, o sizeof é o cara que é como se fosse o length lá do Java, né? Eu coloco aqui o nome dessa funçãozinha, né? E ele me retorna a quantidade de elementos, a quantidade de compartimentos que esse array tem, né? Então, seguindo essa lógica, o que eu posso pensar em fazer aqui? Posso colocar aqui assim, ó, for, né? Um i de 0 e menor sizeof notícias, né? Entende isso? Então, i vai de 0 até o tamanho do array menos 1, né? Aí, para cada um, eu vou chamar aqui esse printr, ó. Printr notícias, só que eu vou referenciar aqui pelo índice i, certo? Vou colocar tudo esse echo aqui dentro também, para deixar bonitinho e tal. Veja, agora eu estou fazendo, vai ser o mesmo resultado, tá? Vai ser o mesmo resultado, só que a diferença é que agora eu estou fazendo isso com for, né? Estou usando um índice, né? Variável aqui, de 0 até o tamanho desse array menos 1, né? Para poder acessar cada uma daquelas informações, ó. Veja, o resultado permaneceu o mesmo, só que agora, ó, esse aqui é o índice 0, esse é o índice 1, esse é o índice 2, esse aqui é o índice 3, e assim por diante, certo? Entende isso? Eu consegui alinhar isso a um for. Aí você perguntou assim, né? Ah, se eu quiser exibir o título e a descrição, como é que eu faço aqui? Se eu tenho certeza que isso aqui faz acessar cada elemento, né? Então basta que eu coloque algo assim, né? Eu vou comentar esse cara agora, ó. Vou comentar ele aqui, né? Echo, notícias, a posição I, que é coluna, né? Título, né? Certo? Aí eu posso concatenar isso aqui, ó. Com BR, né? Certo? Eu coloco um outro desse aqui. Atenção, veja, o que eu estou colocando aqui é o mesmo que está aparecendo aqui, certo? Ó, comentei o printr, então não vai mais aparecer esses arrays aqui, né? Esses desenhos aqui. Então, vamos lá, vamos ver. Olha lá. Notícia 7, descrição, notícia 6, descrição, notícia 5. Ou seja, posso até colocar dois BRs aqui, né? Assim, né? Só para eco, BR, assim, só para deixar. Vamos fazer melhor do que isso aqui, ó. Fazer assim, ó. Eco, de parágrafo, né? Deixa isso aqui dentro de um parágrafo. Olha lá. Que coisa, hein? Esse 7 está aparecendo aqui porque é esse size off aqui que eu não tirei, né? Legal, né? Veja, tudo isso aqui está dentro de um for, né? Dentro desse for, eu estou usando o meu i, o índice i, como a gente usou até o momento, né? Programação. A diferença é que aqui eu referencio pelo nome do campo daquele array, né? Ou algo mais dinâmico, algo mais próximo da nossa realidade. E aí?
Tem o outro, é o for each, né? Só que o for each você não tem essa referência mais do qual é o índice, né? Eu fiz o for porque primeiro fica mais intuitivo, depois a gente faz com o for each lá embaixo. Certo? Sempre entre colchetes, né? Como a gente trabalhou até o momento. Né? Esses ecos, né, são tags do HTML, então a única coisa que é PHP aqui é isso aqui, né? Inclusive, na verdade, tudo que tiver entre essa interrogação aqui, né, faz parte do PHP, né? A diferença é que quando eu tenho coisa HTML, eu coloco entre aspas, né? Eu coloco para ser escrito, né, exibido, impresso na saída, né? Deu certo aí, vocês? O ponto, pessoal, o ponto serve para quê? Aqui é para concatenar, né? Então, eu estou concatenando esse valor com esse BR. Então, vai ser escrito o título e depois quebra uma linha, né? Depois escreve a descrição, quebra uma linha e tudo isso está dentro de um parágrafo, né? Aí, o que a gente pode começar a pensar em fazer? Né? Já que eu posso intercalar com coisas do HTML aqui, né? Eu posso colocar, por exemplo, naquelas tags de lista, né? LI, né? Lembra disso lá do HTML? Lá de Web 1 isso aí, né? Aqui, nesse caso, eu vou fazer com tabela, né? Porque para deixar mais bonitinho, né? Tá? Mas só de visualizar assim, a gente já consegue separar, distinguir as informações. Então, porque até o momento que eu fiz, cadastrei e estou conseguindo ter acesso às notícias que estão sendo inseridas, né? Aí, ó, eu vou tirar esse DAI aqui, tá? Daí eu vou carregar a página aqui, ó. Certo? Está sendo listado ali. Vou colocar, ó, está notícia 7. Vou colocar aqui uma nova notícia, vou colocar notícia 8, tá? Certo? Ó, quando eu clicar em cadastrar, se der tudo certo, então tem que inserir lá no banco, na tabela, né? E essa oitava notícia ela tem que aparecer aqui. Olha lá, ó, notícia cadastrada com sucesso, olha lá, automaticamente ela já foi listada ali. A imagem, depende. O que, assim, geralmente acontece é, no teu banco de dados, você tem uma coluna onde você não armazena a imagem propriamente dita, você armazena o endereço do disco onde foi salva a imagem, né? Então, por exemplo, aqui no nosso caso, C, dois pontos, imagem do site. Vai ficar salvo lá, né? Aí você armazena o caminho, inclusive o nome do arquivo. E aí nesse caso, acontecem duas coisas, né? A primeira coisa, você tenta guardar, escrever no disco esse arquivo, né? Armazenar, o usuário faz o upload lá, né? Igual no Moodle, mas você fez o upload. O que vai acontecer? Quando você clicar em submeter, ele tenta fazer duas coisas. A primeira é guardar esse arquivo lá no HD, lá no servidor do Moodle. Se der certo, ele retorna esse caminho onde foi salvo, para daí fazer a inserção lá no sistema, na tabela do banco. Entendeu? Aí, para você conseguir obter isso aí depois, é outra coisa, né? O mesmo caminho. Você tem acesso ao endereço daquele arquivo. Então, é só você procurar naquele diretório desse arquivo. Você vê, é tudo simples, né? Assim, a forma de pensar é básica do algoritmo, né? Oi? É. Não sei se vai dar tempo de fazer com imagem, porque é muito pouco, né? Tá? Aí, agora a gente precisa retornar
a ideia original, né? Tudo bem, aqui eu só confirmei, beleza, está sendo listado aqui, mas eu quero que seja listado aqui embaixo, né? Lá no ponto onde eu marquei, né? Então, a primeira coisa que eu posso fazer é o seguinte, né? Ó, eu pego tudo isso aqui, ó, vou jogar lá para baixo, né? Só que aí, isso aqui é importante, ó. Aqui é HTML, né? Se eu quero colocar coisa do PHP aqui dentro, eu tenho que abrir uma tag do PHP aqui dentro do HTML, certo? Ó, abre um PHPzão aqui e só coloco todo aquele for, não mexi em nada, só copiei e colei, né? Recortei lá de cima e colei aqui embaixo, né? Lógico, envolvido aqui com tags do PHP, certo? Tudo isso aqui está dentro do PHP, que está dentro do HTML. Só de fazer isso, eu desloco aquelas informações lá para baixo, lá, né? Tá vendo? É tudo sequência lógica, né? Tem que colocar a tag do PHP. Tá? Dá para colocar... Dá, exatamente. Se eu quero que apareça aqui embaixo do botão, onde está o botão? Aqui, né? Então eu pego... Onde que está exibindo? Aqui, ó. Não é aqui, ó? Então, tiro tudo isso aqui daqui, né? Ó, esse H3. Tiro daqui. Coloco aqui, né? Olha lá. É simples, tá vendo? Agora vai ficar tudo mais fácil. Certo? Eu mudei de lugar aqui, tá? Mas aqui, esse aqui é importante. Certo? Aí, agora, assim, ó, falta um pouquinho até para a gente ir para o intervalo. Tenta transformar esse... Aqui tá só em parágrafo, de BRs, né? Tenta só transformar isso numa tabela, né? Para transformar isso numa tabela, o que eu tenho que fazer? Pensa aí, né? Cada item disso, cada iteração do for vai virar uma linha da tabela, né? Um TR, né? Então, tenta transformar isso agora, eu até um pouquinho lá. Tenta usar isso e transformar isso em tabela lá do HTML. Ó, vou ficar copiando o código. Deixa eu abrir o famoso, então, ó. A gente tem até um notepad aqui do Jonathan. Vou colocar certo. Será que já tem alguma coisa? Não, te conecto. Assim. Ixi, tá fora, é bom, tipo. Legal. Pô, então se copia aí mesmo. Aí é? Ah, tá. E aí? Ixi, cara. É que é o nome que eu... CP, Not connected. Ah, então copia aí mesmo. Entendeu a ideia, né? Tenta transformar. Esse já está no local certo agora. É só você que você precisa fazer, adaptar isso aqui para funcionar com... Só para organizar isso em tabela, tá? Basicamente, isso aqui vai se transformar numa linha, né, da tua tabela. Aí a tabela vai ter um cabeçalho, né? Dá uma fritada aí um pouco. Oi?
Não ia estar passando por isso. Aí, por exemplo, suponha que o teu servidor ele seja pequeno, né? Então, pode ter muitas informações. Você limita lá o teu TXT, entendeu? Limitado a 200 caracteres. Aí, se passar disso, você valida com JavaScript, seguido. Se o usuário tentar burlar o JavaScript, do lado do servidor, você confere antes também, né? Até porque, se você colocar um varchar 200 lá no teu banco, ele tentar pôr mais do que isso, não cabe, né? Aí vai dar um erro na inserção. Você exibe a mensagem bonitinha, falha ao inserir ou cadastrar. Aí com o JavaScript você faz aquele lance de ficar a cada 5, 10 segundos submetendo o teu formulário, né? Aí, ó, vocês já vão pensando em fazer algo assim, pensa num domínio, né? Vocês falaram que lá no banco vocês estão mexendo com coisa de cardápio, né? Tenta pensar em outros domínios diferentes, algo que envolva isso, né? Um cadastro, uma listagem, um cadastro, uma alteração, uma exclusão, algo que vai ficar listado ali. E possivelmente vai ser algo relacionado a isso que trabalho lá que vocês vão ter que ganhar. Não vale de notícias, aqui já está aí. Isso não é legal. Eu não vou fazer de notícia, vou fazer de fofoca, né? Faz algum negócio com a Copa, né? Sei lá, para cadastrar os jogos da Copa, né?
fazer uma parte aqui só, hein? Um paper, só uma assinatura do tabela. Um cabeçalho. Entendeu? Não. Entendeu? Não. Isso aqui é fixo, né? O cabeçalho da tabela é fixo, o que vai variar... Não tem CSS não, né? Não. Pô, você me deu uma boa ideia. Depois do intervalo a gente enfeita isso aí. Porque numa tabela, eu vou ter que chegar aqui lá atrás, não tinha ido embora, assim, nada. Ah, tá. Dá pra botar uma bordinha aí, né? Aqui, ó, assim. Isso. Se você não quiser usar o eco, eu vou te mostrar também aqui. Tem como usar? Assim, aí você vai usar o eco só nessa parte aqui, no eco notícias, aí o nome do campo, né? Se você quiser deixar o máximo independente do tag HTML, dá para fazer também. Ó, o que eu quero variar aqui, né? Depois eu ponho uma borda também, tá? Eu quero, veja, o cabeçalho está fixo, então fica fora do for, né? Agora, aqui, né, isso aqui, que fecha lá no final, né? Certo? Isso aqui que vai variar, ou seja, as linhas lá do corpo da tabela, né? Primeiro, eu preciso colocar dentro do for aqui, né? Então, eu vou limpar um pouco isso aqui, né? Tá? Então, olha só, veja se não vai ficar intuitivo aqui, ó. Vou fazer da forma que a gente está vendo aqui, então, onde eu estou abrindo o parágrafo, eu tenho que iniciar uma nova linha, né? E encerrar uma nova linha, certo? Isso, né? Eu quero, a cada iteração do for, eu quero criar novas linhas, né? E como esse cara aqui, cada um desses itens, ele é uma coluna, né? Então tem que colocar um TD para cada um deles, né? Então eu posso fazer assim, ó. TD, né? Esse primeiro, verdade? TD assim, né? Copio ele aqui, ó, porque esse primeiro vai ser do código, né? O segundo do título e o último da descrição, né? Olha lá, né? Aí se eu quiser inventar isso pensando no HTML, olha lá, eu deixo evidente que tudo isso aqui está dentro desse TR, né? É isso, né? Aí se eu salvar e atualizar, ó, olha lá, ficou meio tabelado, ficou mais ou menos aqui, né? Vamos vir aqui em cima, ó. Vou vir aqui em cima, vou colocar uma borda nisso aqui, tá? Só pra gente... O que mais que eu tenho que fazer aqui? Ó, vamos colocar aqui... PR ali, né? Border... Vamos ver. Assim mesmo, border... Vou deixar divididinho. Esse aqui ficou sempre, esse cara aqui é um PH, né? Vou deixar separado assim. Sim, né? Ou faço junto ali, né? É para colocar aqui assim, como é que é mesmo? Põe aqui, é? Assim? Claro, né? É isso mesmo. Vou deixar a borda só para ficar mais, né? Aí se eu colocar uma outra notícia, por exemplo, a notícia, olha, Gabigol não foi colocado, né?
Então tem que aparecer ali, né, na listagem. Olha lá. Entende? Ah, e se eu quiser centralizar isso aqui, como é que eu faço? Põe o alinhamento ali, né? Então, tudo que você for colocar aqui, você tem que entender que está lá dentro daquele for, né? Eu quero alinhar o código, põe aqui um line center, né? Então, a gente vai mexendo coisa por coisa, não sai fazendo assim tudo e depois você vai testar. Não, vai por partes, né? Você vê que, apesar de ser sequencialmente lógico, tranquilo, né? É difícil tentar acertar isso na primeira vez, né? Olha lá, listagem, né? Bonito, né? Coloquei só uma borda aqui, só para... Vai ficar mais bonitinho. Tá? É isso, né? Qual é outra forma de eu fazer esse... A gente já vai para o intervalo, tá? Peraí. Qual é outra forma da gente fazer isso aqui assim, ó, tá? Não existe uma assim, questão de processamento, acho que vai dar praticamente no mesmo, né? Mas a recomendação que eu costumo dar é sempre assim, tudo que você puder deixar separado, ou seja, onde está HTML, você colocar como HTML mesmo e não assim com eco, né? Isso aqui não deixa de ser HTML, mas você está falando com o PHP e escreveu uma tag de abertura de linha. Aqui você está falando com o PHP e escreveu um fechamento, né, da tag de linha, né? Então, tenta deixar mais separado, né, que fica mais bonitinho, mais organizado, tá? Então, como é que geralmente eu faço isso, tá? Vou colocar aqui assim, ó, vou comentar esse cara, tá? Ó, eu vou fazer aqui embaixo, tá? Então, eu coloco por igual aqui, ó, isso aqui é PHP, né? Isso aqui é PHP, né? Então, ó, eu fecho o PHP aqui mesmo, sabe? E lá no final, eu já coloco aqui uma tag do PHP, ó, para fechar o for. Certo? Tá vendo, ó? Abri o PHP só para escrever o for, porque o for não pertence ao HTML, né? Aí, aqui, ó, tudo que eu colocar aqui dentro, tudo bem, aqui vai estar como HTML, certo? Entende por que vai estar como HTML? Porque eu fechei aqui, ó. Fechei o for aqui, certo? Fechei o PHP aqui. Aí, ó, para cada TR eu abro um TD, né, e fecho um TD, certo? Tem vários isso aqui. Um para notícias, um para o código, um para o título e um para a descrição. Então, aqui eu coloco o PHP, porque a variável pertence ao PHP, certo? Aí aqui eu posso colocar o eco, notícias, em si, né? Código. Parece que dá mais trabalho, mas fica um pouco mais separado o que faz parte do HTML, do PHP, né? Aqui é título, aqui é descrição. Então, o restante, ó, esse TD aqui, por exemplo, ele foi escrito com o tag da HTML, não com, eu não pedi para o PHP imprimir, escrever isso, sabe? O resultado é o mesmo, tá? Porque às vezes mais separadinho assim fica melhor, né, de se trabalhar. E aí, aqui eu consigo colocar o alinhamento de forma mais fácil, né, pensando ali no sim, né? Coloco aqui se colocar com as aspas duplas. Aqui eu já teria algum problema com concatenação de aspas, né, sobreposição de aspas, entende? Então, eu acho que assim, separado parece que dá mais trabalho, mas a partida fica mais ok, tá? Beleza? Só para a gente finalizar aqui. Até onde a gente chega, na verdade, que fica a aula sobrando aqui. Aí, tem outra forma da gente fazer isso aqui, tá? Ó. Vou colocar isso aqui com... vou fazer isso aqui. A gente implementou com o for, né? Aí a ideia de fazer o for é utilizava um índice, né? Uma variável que iniciava em 0 e até o tamanho desse array -1, né? Para percorrer, acessar cada uma das notícias. Mas eu consigo fazer isso com o for each também, tá? O for each bastante usado também, tá? E a sintaxe dele é essa aqui, ó. Vou tentar colocar aqui entre... Vou replicar isso aqui embaixo, tá? Só para vocês verem a diferença. Depois eu comento um dos dois, né? Então, o for each, ele vai ser, a ideia dele é assim, vai varrendo, vai percorrendo esse vetor de forma iterativa, né? Até finalizar ele, né? Então, só serve para coisas que são iteráveis, né? Então, por exemplo, se eu tiver um objeto que não tiver a iteratividade ali, ele não vai funcionar, né? Então, usa um for each aqui, né? Dentro desse for each, dos parênteses, né, eu coloco duas coisas, tá? Primeiro,
qual é o nome do array que eu quero percorrer, né? Estou com as aqui, tá? Aqui, né, tem que ficar o nome de uma variável, né? Pode ser qualquer outra coisa que não seja esse próprio array aqui, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, de note, né? De notícia, certo? Aí, usando o for each, eu não preciso mais utilizar o índice, né, o índice do array. Por quê? Ele vai, a cada iteração, ele vai conseguir acessar um item do array. Não preciso referenciar pelo índice, né? Então, aqui vai ser o not, né? Não preciso mais o índice, entende? Fica um pouquinho mais curto, né? Tá? Então, dá para você usar dessa forma também. Deixa eu ver como é que eu... Ó, se eu comentar isso aqui, ó, né? Ó, tá? Comentei o de baixo, o de cima, perdão, e daí a gente faz um teste aqui para ver se vai dar tudo certo, ó. Olha lá, mantém, né? As mesmas coisas, tá? Então, eu vou deixar esse arquivo com for each, né? Aí vocês já sabem o funcionamento disso, tá? Aí, beleza. Então, se a gente for seguir a nossa lógica, o que a gente já implementou, a gente já fez o cadastro, né? A listagem. Aí falta para a gente completar o CRUD básico, fazer o quê? Um editar, né? E um excluir, né? Certo? Então, suponha que... Ah, e uma outra coisa que vocês podem tentar fazer depois, né? Leva essa listagem para um outro script, né? Faz um outro separado, um listar notícias.php, só para trazer essa listagem, né? Deixa separado, né? Só para, como forma de exercício que vocês podem implementar aí, tá? Beleza? Aí, suponha que agora, né? Dada essa listagem, tudo que eu estou fazendo aqui, né, no mesmo arquivo, a gente pode fazer em arquivos separados, tá? Suponha que agora, né, eu quero implementar a funcionalidade de alteração, tá? Como é que eu posso fazer, por exemplo, para alterar essa notícia 8, né? Eu quero alterar o que já foi armazenado no meu banco, né? Na minha base de dados. Uma das formas, né, é a gente colocar botões aqui do lado. Então, eu crio aqui uma nova coluna, né, aqui do lado, por exemplo, assim, ó, coloca um PH aqui, né, ó. Coloca um PH aqui, sei lá, vou chamar de operações, né. Aí, ó, aparece aqui do lado, né, beleza. Em contrapartida, a cada linha da minha coluna, da minha tabela aqui, eu adiciono mais um TB e eu posso colocar um botão, por exemplo, né, um botão. Vai se chamar alterar, né, por exemplo, tá. Ó, beleza, né? Posso pensar já até em fazer assim, um alterar e um excluir, né? Pensando puramente ali para a próxima aula, né? Alterar e excluir. Certo? Ó, os dois botões, né? Se eu clicar aqui, não acontece nada, porque não tem nenhum evento atuando sobre eles, né? Agora, como é que eu posso fazer para colocar aqui na aplicação o seguinte, ó? Quando eu clicar nesse alterar aqui, para eu ir para uma página para fazer a alteração dessa tupla. Como é que eu vou dizer para a aplicação distinguir? Bom, esse botão desse alterar aqui, ó, do código 9, é para referenciar a notícia de código 9, não da notícia 7. Como é que eu posso fazer isso? Um de cada vez. Né? A ideia é assim, a funcionalidade ela tem que servir para todas, né? Só que, ao mesmo tempo, quando eu clicar nesse botão alterar, por exemplo, da notícia 7, a aplicação tem que saber que eu estou querendo alterar a notícia 7 e não a 5, ou a 4, ou a 3, ou a 2, ou a 1, né? Como é que eu posso fazer isso, hein? Hã? Pensa aí, uns 2 minutos nessa ideia. Se eu clicar aqui, não acontece nada, né? Existe alguma forma de eu conseguir identificar uma determinada notícia? Existe ou não? Como, então? Pelo código, né? Veja, o código é único, então eu posso tentar associar esse botão, esse alterar aqui, e vincular o código, porque quando o usuário clicar nesse primeiro alterar, eu posso falar assim, ó, estou querendo alterar o registro cujo código é 9, né? Certo? Então,
a partir dessa hipótese, né? Na verdade, ela é válida, né? Eu posso conseguir prosseguir com a minha alteração, né? Então, vamos por partes, né? Então, eu quero fazer assim. Quando o usuário clicar nesse botão, eu quero dizer para a aplicação que eu quero alterar a notícia de código 9. Como é que eu faço isso? Tem várias formas. Eu posso usar, por exemplo, um on-click aqui. Lembra disso? Um on-click, né? Certo? Quando eu chamar o onClick, eu posso chamar, por exemplo, uma função do JavaScript chamada alterar notícia, né? E aí, aqui dentro desse parênteses, eu passo como um argumento o quê? O código, né? Eu tenho acesso ao código, não tenho? Vou colocar aqui em PHP, echo, note, código, né? Certo? Veja, tudo isso aqui está dentro desse parênteses. O que é esse parênteses? É um argumento dessa função, né? Ela não existe ainda, eu vou implementar lá em cima no JavaScript, né? Posso fazer via JavaScript. Então, se essa função eu estou chamando ela aqui, eu posso colocar ela lá em cima, assim, né? Script. Vou fazer aqui mesmo, né? Ó, function. E aqui ele recebe um ID, né? Um código, né? Forma de código da notícia. Só com nomes diferentes, só para vocês ficar bem explícito o que eu estou usando aqui, né? Como que eu sei se quando ele clicar vai chegar nessa função, vai acionar essa função? Sei lá, eu posso colocar um alerta aqui, né? Vou colocar um alert com, assim, ó, frase, né? Alterar, prosseguir, código. Fazer com PHP. Oi? Isso vai fazer com PHP. O quê? O alerta? O alerta do JavaScript, né? Não, sem história aqui. PHP não pode. Tudo com PHP, não dá para fazer. Alterar. Então, porque veja só, aí a gente precisa pensar no seguinte, né? O botão é um elemento do HTML, não é do PHP, né? O que eu estou usando, o que eu estou combinando aqui é, nesse botão ele vai ter um evento que quando ele for clicado, vai chamar essa função passando esse valor dessa variável do PHP. Vai conseguir combinar. Eu poderia fazer tudo com PHP, do jeito que você está perguntando, assim, né? Ó, um echo, né? Aí eu chamo lá um button, um click, mas de qualquer forma eu teria que implementar uma funçãozinha do JavaScript, né? Ou ir direto aqui, um clique e chamar um window location, né? Que é um elemento que redireciona com o JavaScript também, né? Porque aí, o que acontece? Eu tenho um PHP ali que tem uma variável do código, né? Ao invés disso, eu não teria como pegar essa posição ali, sei lá, e fazer uma maneira de ajustar. Então, mas aí aonde que eu preenchi as informações que eu vou alterar? Né? Eu quero alterar, beleza. Então aqui eu só estou sinalizando para a aplicação assim, ó, quero alterar essa, né? Aí o próximo passo, a aplicação vai falar o quê? O que você quer alterar, né? E assim como eu fiz lá o select, né, eu poderia usar um comando e alterar direto do banco. Então, mas antes de eu alterar no banco, antes de eu dar o update, eu preciso especificar qual é o campo, qual é o valor, né, que eu quero alterar. Então, qual que é a ideia? Eu indico para a aplicação que eu quero fazer a alteração da notícia, a aplicação fala, opa, é essa que você quer alterar? Então tá, eu vou carregar os dados dessa notícia, você ajusta o que você quer alterar e você submete o formulário, né? É esse o passo. Né? Não tem como eu falar, dar um update direto. Eu não sei nem o que eu quero alterar ainda, né? Como que o usuário vai passar para a aplicação o que eu quero que seja alterado, né? Então, é por parte, é uma sequência lógica isso aqui, né? Então, aqui, ó, só vou dar um alerta só para ver se essa função está sendo acionada ou não. Tem outras formas de fazer isso, claro, né? Com somente HTML ou com o próprio JavaScript, assim, né? Vamos só ver se isso aqui vai estar chegando, tá? Ó, vou recarregar aqui a página, né? Ó, vou clicar nesse botão, ó. Prosseguir com a alteração da notícia. Então, significa que a função foi acionada e esse alerta foi executado. Olha lá o código 9, né? Também. Ok, vamos ver. Código 7. Ou seja, esse código que está chegando aqui via JavaScript, ele foi passado de forma dinâmica com PHP, né? Tá vendo? Então, assim, basta você combinar as coisas e seguir a sequência lógica, né? Algorítmica, daí você consegue fazer o que você quiser, né? Então, beleza, eu já sei que esse código está chegando lá no JavaScript. O que eu posso fazer aqui para ele, né? Se você tiver um pouco mais avançado, você pode usar o que aqui, por exemplo? Você pode criar lá com elementos do JavaScript, né, por exemplo. Você pode trazer as informações do banco, né? Você pode criar um modal, uma janela onde vai estar as informações dessa notícia, né? Mas vamos
assim, pensar de forma mais básica, mais intuitiva possível, para depois vocês enfeitarem isso, né? Então, o que eu posso pensar em fazer aqui? Bom, eu já tenho essa informação do código, né? Qual é o código da notícia que eu quero alterar? Então, o que eu posso fazer aqui? Vou usar por exemplo, tá? Por exemplo, isso aqui é só uma situação. Pode usar um window location, assim, hein? Window location href, tá? E eu passo aqui como parâmetro aqui dessa atribuição, né? Eu coloco aqui, vou colocar assim, ó. Eu coloco aqui o script para ser redirecionado, tá? Entende? Então, nesse caso, o que eu vou usar aqui, entre aspas duplas? Eu vou chamar um outro script que eu não criei ainda, tá? Mas eu vou chamar ele de alterar. Beleza? Vou redirecionar ele para esse arquivo, tá? Certo? Beleza? De novo, né? Qual que é a lógica? Vou colocando aqui, ó. Primeiro, tá? Primeiro, o usuário clica no botão, né? Então, usuário, então, alterar. Esse botão alterar, ele vai passar, aqui, ó, vai passar o código da notícia, né? Que o usuário quer alterar, né? O que mais? Depois, o JavaScript, né? Redireciona para a página de alteração, né? Aí, depois, o que o usuário vai fazer? O usuário preenche os campos, né? Preenche os campos com os valores que deseja alterar, né? 4. Submissão do formulário, né? O formulário. Aqui não precisa copiar não, viu? Isso aqui é só um script, um desenho do algoritmo, tá? Submissão do formulário, né? E, por fim, a alteração realizada, né? Alteração no banco, né? Aqui eu vou dar um update e alteração finalizada. Certo? É tudo isso que eu tenho que fazer, pensando assim, num passo a passo, né? Certo? Vou colocar isso como comentário. Beleza? Tá, então, até o momento, ó, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou redirecionando, vou redirecionar o usuário para essa página. Né? Essa página não existe, então o que eu vou fazer aqui? Vou criar ela, né? Certo? Ó, não tem nada aqui dentro dessa página, né? Beleza. Criei ali, ó, alterar notícia.php, certo? Se eu simplesmente salvar isso aqui e carregar essa página, deixa eu tirar essa mensagem aqui, ó. Vou pegar uma qualquer aqui, ó, essa 8, né? Beleza, ó, ele redirecionou, certo? Veio para alterar notícia, né? Vamos manter aqui o alert, né? Só para a gente, ó, clicar na 3, né? Prosseguir com a alteração da notícia do código 3, né? Beleza, se eu clicar em OK, ele vai redirecionar, porque vai cair aqui no window location, né? Beleza? Ó, mudou para alterar notícia, né? Só que assim, esse arquivo, esse próximo arquivo, o alterar notícia, ele não tem a informação do código, porque eu perdi esse código, já que eu vim para essa outra página, né? Eu perdi aquela informação. Existe alguma forma de eu passar essa informação para esse próximo script? Qual a informação que eu quero passar? O código, né? Veja, se a gente seguir essa lógica, ó, eu cliquei na notícia, eu quero alterar a notícia 5, né? Quando eu clicar aqui, a ideia é que eu seja redirecionado para uma outra página que vai trazer as informações da notícia 5, né? Só que quando eu for redirecionado, eu preciso de alguma forma pensar em mandar esse código para lá, porque como que a outra página vai saber que é a notícia 5, né? Quando chega aqui, existe alguma forma de eu saber esse código que chegou até aqui? Existe, né? Veja, não posso passar esse código aqui por get, por exemplo, assim, ó. Código igual código da notícia. Eu consigo fazer assim? Consigo, né? Ó. Passar isso aqui com template strings, ó. Não consigo fazer isso, ó? Claro que consigo, né? Aí, veja só. Eu estou
passando por get, né? Se eu estou passando por get, lá no próximo script eu recebo ele por get, né? Aí, olha lá, vou atualizar aqui, hein? Ó, notícia 8, né? Eu seguir com a alteração da notícia de código 8. Olha lá em cima na URL, deixa eu pegar a lupa aqui, tá? Olha aqui em cima na URL, ó. Tá vendo? O código veio, né? Então, olha, vamos abaixar aqui. Ó, vou colocar aqui a notícia 9, certo? Então, apareceu ali, né? Prosseguir com a alteração, código 9, foi o que eu cliquei, né? E dei OK, vai redirecionar, mas ele vai redirecionar, veja, passando por get esse código, né? É o mesmo código que foi alertado, que foi exibido aqui, né, para o usuário, certo? Então, coloquei uma lupa para ficar melhor de ver, né? Certo? Aí, ó, quando eu clicar em OK, vou clicar em OK aqui, ó. Olha a URL como que vai ficar. Ela vai ser modificada, né? Mas veja, tem um carinha ali sendo passado por get, tá vendo? Esse carinha sendo passado por get na URL, eu consigo captar ele via PHP, né? Claro que consigo. É só eu fazer o que aqui, ó? Vir no alterar notícia. Se eu der um print R aqui, ó, no get, na variável get, né? Ó, lógico, tags do PHP também, né? Se eu der um print R só nesse $get aqui no alterar notícia, quando eu carregar ela, olha lá, trouxe um array, né? Cujo o compartimento contém um único compartimento, né? Com essa chave, code valor 9, né? Certo? Uma vez que eu já sei qual é o código da notícia que eu quero alterar, o que eu preciso fazer aqui? Bom, eu já sei qual é a notícia que eu quero alterar, né? Eu já sei qual é a notícia que eu quero alterar. Então, o que eu preciso fazer? Obter as informações da notícia, né? O código, cujo código foi clicado anteriormente, né? O código específico, certo? Só que para eu obter as informações, o que é esse obter as informações? Aqui eu vou ter que fazer um select, né? Um select lá da tabela notícias, né? Só que eu não vou selecionar todo mundo, eu vou selecionar só com um código específico, né? Where código igual a tanto, né? Select com where, certo? Depois que eu fizer a seleção, o resgate das informações lá da tabela do banco de dados, o que eu preciso fazer? Disponibilizar, né? As informações do formulário, né? Entende isso? Estou só escrevendo o algoritmo aqui, né? Disponibilizar informações do formulário. Qual é o formulário? Vai ter um campo de título, um campo de descrição, certo? O que mais? Antes de eu obter as informações da notícia, eu preciso fazer o que antes aqui? Conectar no banco, né? Entende? Certo? Porque pensa assim, ó, o usuário, quando ele for cadastrar, quando ele vai cadastrar uma nova notícia, tudo bem, os campos aqui tem que ficar vazios, né? Mas quando ele clicar, por exemplo, digamos que ele queira alterar a notícia 7, né? Quando ele clicar, eu tenho que trazer um formulário tipo esse aqui, né? Só que os campos de título e descrição, eles já têm que vir preenchidos com as informações de título e descrição. Por quê? Eu quero alterar aquela notícia. Então, se eu quero alterar aquela notícia, é melhor que o usuário já saiba, né? O que já tem ali de valor, do que ele colocar um campo aqui do zero. Porque daí, se eu deixo em branco, assim, eu corro o risco de, na hora de dar o update no banco, eu sobrescrever, por exemplo. Digamos que o usuário queira alterar só a descrição, né? Se ele mudar a descrição, colocar aqui descrição 77777, né? Quero mudar essa descrição aqui, né? Se ele não colocar nada aqui, eu corro o risco de fazer o quê? Na hora de colocar o update, ele sobrescrever o que está armazenado no campo de título por esse novo aqui, que não tem nada, né? Então, a fim de evitar esse tipo de problema, o que eu posso... Exatamente, eu já trago assim, a ideia é trazer assim, esses campos, né? Preenchidos, né? Assim, aí o que o usuário quiser, ele modifica, né? Se ele quiser modificar esse título, tudo bem. Se ele quiser modificar a descrição, tudo bem. Se ele não quiser modificar nada, tudo bem. Um dos dois, ok, mas o outro campo ele não vai ser perdido, ele vai manter um pouco mais
próximo do que está lá no banco, né? Essa é a ideia, tá? Por isso que eu preciso identificar qual é o código para poder fazer a seleção daquele registro com base no código. Por isso que a primeira coisa que vocês estudam em banco é banco tem uma entidade, os atributos, né? E tem que ter pelo menos uma chave. Essa chave tem que ser única, porque é uma forma de eu identificar um elemento, né? Por isso, né? Agora acho que começa a fazer um pouco mais de sentido. E se eu tiver um código igual para mais de um registro, eu não sei qual das tuplas eu quero fazer a modificação, qual tupla eu quero fazer a manipulação, né? Beleza? Então, ó, conexão com o banco. Eu já tenho isso, né? Então eu vou copiar daqui, só para a gente não perder muito tempo. Ó. Conexão com o banco. Aqui, né? Vou só copiar daqui, ó. Certo? Obter informações da notícia. Eu sei que o código em específico, ele está aqui, né? Ó. O get code, né? Assim, né? Eu sei que as informações da notícia estão aqui, ó, nesse get code, certo? Na hora de montar o select, o que eu vou fazer aqui? Ó, vou fazer a mesma coisa que eu fiz no lado da listagem, né? A diferença é que eu vou selecionar aqui, ó, veja só. Não vou mais fazer um select asterisco, né? Eu vou fazer vou fazer o select asterisco, todas as informações, né? Select asterisco from TB notícias, só que eu vou colocar um where aqui, né? Where código igual, aí a mesma ideia do insert, né? Eu coloco aqui um apelido, né? Ó. Certo? Não preciso fazer um order by, porque vai ser só um que vai ser trazido, né? Aqui também não precisa, vai ser assim, né? Certo? Eu puxei essa conexão e não vou levar aqui. Tá faltando fechar. Beleza? Como agora eu tenho um argumento aqui, né? Eu tenho um carinha para ser associado à minha consulta SQL, então aqui eu preciso ter a minha variável de dados, né? Então eu posso fazer assim, ó. Dados, recebe array, né? Dentro desse array eu vou especificar quem são os valores, né? Então eu digo lá, pode, né? Refere-se a quem? Certo? Igual a gente fez lá no processar, né? Ó. Assim, não. Defino um array de dados, né? Então eu associo esses apelidos a esses respectivos valores, né? Certo? Beleza? Ó. Na hora que eu for executar então preparei a SQL, né? Defini o array de dados, agora eu vou executar. Então aqui no execute eu tenho que passar os dados, né? Na verdade é só um, né? Mas eu tenho que passar nesse formato. Certo? Beleza? E veja, isso aqui não mudei absolutamente nada daqui, né? Ó. A coisa que eu adicionei aqui, um where. Um where porque eu tenho que selecionar a notícia daquele código. Não são essas as informações que eu quero carregar para o usuário. Então, eu tenho que colocar um where aqui, senão eu vou selecionar todas as notícias, né? Tá? Ó, não mudei nada daqui, né? Isso aqui é da listagem, né? Então não mudei nada, só adicionei um where, né? A diferença é que se der certo aqui nessa consulta, o conteúdo dessa variável notícias vai ser o quê? Vai ser um array com um único compartimento, né? Então, veja, printr, né? Printr notícias, não dá, né? Certo? Se der tudo certo, esse fetch all ele vai trazer todos os registros, mas na verdade é um registro só, né? Então, ó, na hora que eu clicar aqui, por exemplo, olha lá. Não, exibir código fonte. Ó, o código 8 é esse aqui, né? Ó, esse printr. Então, vou comentar ele aqui. Ó, trouxe um único array, né? Com uma única célula, um único compartimento, né? Então, qual é o tipo de informação que você tem aqui? Bom, o elemento que está na posição 0 é justamente o que tem o código que eu quero alterar lá, o código 8, né? Aqui, ó. Beleza? Aí eu quero disponibilizar essas informações lá no formulário. Então o formulário vai ser o mesmo praticamente, não vai? Então é só eu copiar esse HTML todo aqui, com exceção dessas tabelas, esse restante aqui eu não preciso, mas eu vou apagar lá, né? Ó. Vamos ver.
Copiei todo o HTML e só vou apagar a tabela. A tabela de listagem não precisa aqui nesse formulário de alteração, né? Se eu carregar isso aqui, ó. Se eu carregar isso aqui, ó. Tudo bem, essa mensagem aqui não existe, mas, ó, é o mesmo formulário, né? É o mesmo formulário, tá? Certo? O mesmo formulário aqui. Agora eu quero preencher esses campos com esses valores que foram trazidos do banco, né? Então, o que eu posso colocar aqui? Lá nos inputs, ó. Lá nos inputs, eu coloco lá um atributo chamado value, né? Aqui no value eu coloco o PHP, né? Ó. Echo notícias, é o nome da variável, né? Notícias. Não está no índice 0. Qual é o nome da coluna aqui? Não é título? Certo? Ó. Não é o mesmo aqui, ó. Não está no índice 0. O nome não é... O nome do campo não é título aqui, ó. Certo? Faço o mesmo da descrição, né? Ó. Coloco um PHP, só que como é um text area não tem value, né? Quem tem value é input só, né? Eu coloco aqui dentro do text area mesmo, né? Só que no lugar do título. Atenção. Certo? Eu vou deixar esse código lá no Moodle, e daí você dá uma organizada, porque eu só copiei e colei esse formulário lá do cadastro, né? Então, muda isso aqui, ó, para nova notícia, não, né? Para alteração de notícia, né? Muda o nome do botão, de cadastrar para alterar, né? E aí, na aula que vem, a gente faz o processa alteração de notícia, tá? Beleza? Vou deixar esse código lá, dá uma modificada, tá? E outro exercício. Pega aquele cadastrar notícia, separa a listagem dele, tá? Põe em outro arquivo. Deixa ele separadinho, bonitinho.